Nasci em pleno verão, numa cidade de muito sol, e cedo aprendi que a natureza é uma festa. Do Rio de Janeiro da época, me lembro das ressacas na praia do Leblon e de uma matinha em plena Copacabana, perto do colégio de freiras onde estudava. Na primeira, acompanhava meu sorridente avô do norte, que levantava pesos no posto de salva-vidas para espanto de todos e me chamava de coração logo de manhãzinha. Ia para Matinha com avô carioca, a bordo de um Gordini que ele apelidava de Sinhá. Sentávamos embaixo das árvores e depois de escutarmos as vozes da floresta, ficávamos a imaginar que bichos ainda havia por lá. Ratazanas, gambás, corujas, algum esquilo, borboletas raras, beija-flores desconhecidos. Machado de Assis, a grande paixão desse professor, se encarregava de repovoar o bestiário original do Rio Antigo. Uma dorzinha nostálgica nos deixava soturnos e queixosos. E eu crescia convencida de perder o paraíso, pois na chácara de Mata-Cavalos, onde não morava, não podia me embrenhar pelos matos vizinhos e esquecer a civilização, mas pude me embrenhar pelo escritório desse avô Ari, forrado de enciclopédias, Darwin, Buffon e os clássicos gregos, onde aos poucos fui inventariando coleções de vidas que já não existiam mais. Fui longe na empresa e me especializei em dinossauros, desenhando mapas de sua distribuição, a época em que surgiram e aquela em que desapareceram. Ficava apaixonada pelo mistério que os varreu do planeta. E confesso que até hoje não me convenci com nenhuma explicação, o que equivale a dizer que continuo apaixonada pelos gigantes. Tinha clara preferência pela vida dos bichos e aos 4 anos declarava minha frustração por não ter nascido cavalo. Sejam todos bem-vindos a mais uma conversa exclusiva do Clube de Gravadores. Hoje temos a honra de receber Ângela Leite, uma artista que transformou sua arte em uma poderosa voz para a defesa da vida selvagem. Ao longo desse vídeo, vamos explorar sua trajetória, suas técnicas e o impacto de sua obra na preservação ambiental. Ângela Leite, a artista da ecologia. Vamos conhecer a sua história. Ângela, seja muito bem-vinda ao nosso canal, é um prazer tê-la aqui. Gostaria de começar perguntando como surgiu o interesse em retratar a fauna e flora brasileiras? Eu sou do Rio e nasci naquela cidade com uma natureza luxuriante. Bom, era um Rio de Janeiro tão diferente do que é hoje, né? Muitos parques, a gente passeava, fazia até piqueniques, né? Tinha muitas crianças brincando na rua. Ali em Copacabana a gente via preás, via corujas, tinha uma passarinhada danada, tinha gambás. E quando a gente se afastava um pouco do centro do Rio, né, aquelas cidades próximas,
ainda tinha muito bicho para a gente ver. Não era assim um golpe de sorte. Eu cresci nesse ambiente, também com uma família que dava muito valor a bicho. Todo mundo tinha um bicho doméstico, né? Todo mundo estava ligado a alguma história na infância, do que esse bicho tinha representado para ela. E foi assim, fluindo com essa naturalidade, essa minha admiração pelo que eu via em volta, e muitos bichinhos, né? Ângela, quais foram suas principais influências artísticas? E eu fui me encaminhando para desenho primeiro, para histórias que eu escrevia. E quando eu vim para São Paulo, que não tinha nada dessas belezas, né? Mas eu já tinha um repertório interno de bom tamanho. E aqui eu tinha uma tia chamada Eli Bueno, que era uma super desenhista e que rapidamente encaminhou a mim e a minha irmã, Laura Beatriz, para aulas de arte, aulas de xilogravura. Lembrei até o nome dessa professora, Ana Schutz. Era ali no Conjunto Nacional. A gente ia de ônibus elétricos uma vez por semana, e eu e Laura, então, fomos adiante nessa parte de xilogravura, e a gente começou a frequentar esse ambiente da minha tia, onde tinha Amélia Toledo, onde tinha Anésia Pacheco Chaves. Como você descreveria a jornada pessoal que a levou a criar obras que abordam questões ecológicas? E eu tinha, 18 anos quando eu comecei essa série dos bichos ameaçados de extinção. No início, eu pensava dentro da lista dos animais ameaçados alguns destaques. Mas com o tempo, as coisas foram piorando tanto para os bichos. Quer dizer, o ambiente deles foi sendo destruído num ritmo tal que hoje em dia, e já de uns bons tempos para cá, a gente pode dizer que alguma forma de ameaça todos os bichos sofrem. Então eu fui desenvolvendo essa carreira de proteção aos bichos ameaçados através de uma técnica da xilogravura que permitia que muitas pessoas tivessem em mãos, né, uma imagem de um bicho nativo, né, um bicho nativo ameaçado, né? O que, em termos de campanha, de ativismo, era muito mais interessante do que fazer um único desenho que fosse parar na casa de um admirador de arte, né? Então, gravura tem esse interesse, né, de divulgação, de multiplicação da imagem, né, e de democratização da imagem, né? Ângela, como o seu processo criativo se desenvolve a partir da pesquisa e observação da fauna e flora brasileiras? De que forma esses elementos acabam influenciando nas tuas gravuras? Então, como é que eu chego a um bicho, né?
às vezes eu preciso fazer um determinado bicho, como no momento eu vou participar de uma coletiva no MAC de Campinas a convite da Altina, né? E o tema é Macunaíma. Para mim foi automático, quer dizer, dentro do mundo em que eu vivo, né? Macunaíma, ai que preguiça! Então eu fui atrás das preguiças, né? E fui atrás da Flávia Miranda, que é uma super especialista em preguiças, e foi uma coisa super interessante, porque eu estava fazendo as 5 preguiças brasileiras. Eu estava fazendo as 5 preguiças brasileiras baseada naquela dança do Matisse que deixa todo mundo tão, assim, embevecido, né? E eu imaginei uma dança de preguiças que tinha tudo a ver, aquele mundo que o Macunaíma vivia, né? E eu ligo para a Flávia e a Flávia diz: peraí, Ângela, eu estou descrevendo neste momento a 6ª preguiça brasileira. Falei: não acredito, Flávia, ainda bem que eu não comecei o desenho ainda, porque ia ficar completamente equivocado, né? Então a Flávia descobriu que são 2 preguiças de coleira, não é uma só. Aí no norte da Bahia, no Sergipe, você tem a preguiça de coleira nordestina, e no sul do Espírito Santo e no Rio de Janeiro, você tem a preguiça de coleira do Sudeste, né? Então eu tive que modificar o meu plano de trabalho para encaixar a 6ª preguiça brasileira, né? O que consagra o Brasil como campeão absoluto das preguiças no planeta, né? Nenhum país do mundo chega aos pés. Então, nesse caso das preguiças, eu tinha que escolher um bicho que reverenciasse Macunaíma. Mas, quer dizer, pensando até aqui na hora dessa conversa, né? Tudo é mais ou menos assim, né? Então, fico perseguida por uma determinada palmeira, ou porque eu vi em algum lugar e fiquei entusiasmada, e aí eu começo a pesquisar e me lembro que vi na infância, e aí eu lembro que essa palmeira tem tudo a ver com umas aratingas, né? E que acabou dando nesse desenho, né, da carnaúba, que é a árvore símbolo do Ceará, com essas 2 aratingazinhas de testa vermelha, que são a ave símbolo do Ceará, né? Então você vai juntando, né? É um quebra-cabeça, né? A gente não sabe explicar exatamente como é que a teia que me aprisiona no final para me dedicar àquela determinada criatura, como é que essa teia vai se formando, né? Mas tem muita coisa
a ver com memória, a ver com as lembranças da infância, os afetos, né? As escolhas, as predileções, leituras muito antigas. É de tudo isso que vai se tecendo um encanto por aquela figura escolhida, né? Ângela, como acontece a escolha das matrizes? Então, as matrizes, ao longo da carreira, né, eu acabei escolhendo um número pequeno de madeiras, né? Então, por exemplo, essa última que eu fiz de cerejeira, que eu amarguei para fazer, cerejeira quebra muito, e eu não uso goma laca, como a Cesira Carpanese usava, né? Não sei usar. Então, tem que ser na raça. Então, quebra muito. Mas o que eu queria da cerejeira? Eu queria aqueles veios da cerejeira para deixar o fundo que eu iria deixar preto, já trabalhado pela própria cerejeira, né? E isso eu consegui. Agora, para a arara azul de Lear ficar mais perfeita, eu tive que pegar um pedaço de sucupira que eu tinha aí, um resto de janela que um marceneiro amigo me deu, que é uma madeira que não quebra. Então eu tive que fazer o corpinho da arara e pus outra cor, na cor dela, e pus no fundo para compensar tantas quebradinhas que deu a cerejeira no corpo da arara, né? Agora, a minha matriz predileta é embuia. Agora, é dureza você conseguir uma embuia certificada de uma pessoa idônea, né? E que não tenha sido abatida de uma maneira criminosa, não só em termos legais, mas principalmente em termos de ambiente. Então, uma ocasião, eu estava passando por uma rua aqui de São Paulo e eu vi uma enorme prancha de embuia apoiada na parede de uma casa comercial. Eu parei, fui ver de perto, né, e fui conversar com o dono da prancha e ele me disse, quer dizer, tudo uma coisa meio assim carinhosa, né? Que era do pai, o pai já tinha falecido e ele resolveu vender aquela prancha, mas ele estava escolhendo alguém a quem ele julgaria, né, merecedor de uma beleza daquelas, né? Aí eu expliquei o que eu fazia, né? E que eu era uma defensora das próprias embuias, né? Da bicharada, e fui contando para ele. E essa prancha foi usada em defesa de, sei lá, talvez 10 gravuras, sabe? 10 imagens, né? De árvores, de bichos, né? Porque eu também faço no verso, né? Então, uma coisa que contemplou muitas criaturas nativas, né? Mas nem sempre é assim. Quer dizer, um botânico me alertou que há muita documentação fria
Então você exige a documentação do vendedor, né? E ele esquentou aquela guia não sei quantas vezes, está te fazendo de otário, né? Certo? Então é complicado isso, né? Uma pessoa uma vez me trouxe 3 pranchas assim de mogno, né? E também me contou uma história, né? Cheia de biocos, né? A gente faz o possível, né, para desconfiar de alguma mutreta, né? Mas não posso garantir, né, que todas as matrizes que eu, enfim, pelejei, né, para ser de uma origem correta, né, todas tenham sido. Esse é um tema complicadíssimo, né? Uma vez estava dando uma entrevista para um dos programas do Repórter Eco, né? E veio aqui, já fez vários programas assim, e a jornalista veio com essa preocupação legítima, né? Eu fiquei assim, puxa, isso é um tema, né, complicado, né? Mas a embuia se presta para tudo. Você pode trabalhar na contramão dos veios da embuia, ela aguenta, né? Uma madeira assim muito interessante para gravura, né? Mas eu não recomendo a ninguém que vá atrás de embuia por isso, né? O IBAMA volta e meia interdita, né, um lote de embuia porque percebe que as guias estavam falsificadas, né, requentadas, né? Mogno, mesma coisa. A cerejeira não. A cerejeira não tem uma proibição tão rigorosa assim, né? Ela não está no grau de ameaça dessas outras, né? Mas basicamente eu tenho alguns pinhos, né? Poucos, né? Uma vez eu viajo pouquíssimo para fora. Uma vez eu fiquei um mês na Dinamarca dando aula numa cadeia de colégios para estrangeiros chamada Friskolen, né? Então a gente tratou de todos os detalhes, né? A escolha das matrizes. Eu cheguei lá, uma confusão atrás da outra, as madeiras estavam todas verdes, aqueles pinhos dinamarqueses, né? E eu fiz uma gravura para mostrar, né, aos alunos enquanto eles treinavam os cortes comigo, mas também era um pinho que quebrava à toa, né? Muito difícil, né? Então, por onde começa? Às vezes eu começo no desenho, às vezes eu começo na gravura, né? Depende, né? As gravuras costumam ser maiores que os desenhos, né? Então, se eu consigo começar pelo desenho, é sempre mais fácil ampliar a gravura, né? Do que o contrário, né? Partir do grande, né, é mais difícil, né? Se você parte do pequeno para o grande, você consegue um traço melhor, né? E em termos de escala, qual a maior e a menor matriz que você já utilizou? A matriz maior que eu já fiz e que vai ganhar preguiças agora é porque você tem que medir a superfície, né? Eu acho que é
1,12 m por 85 m. Onde eu já fiz os golfinhos do Atlântico Sul. Depois eu te mostro um negócio assim, né? Mas tem uma que fica maior ainda, porque tem a parte de baixo e a de cima de um pedaço de mogno, e que eu junto, faço uma impressão só, né? Que é de peixes-boi, né? Quando junta as duas, fica maior do que essa dos golfinhos do Atlântico Sul, que o verso vai virar essa dança das preguiças, né? A menorzinha, puxa, é um pedaço de frejó, é assim, ó, uma mini gravura desse tamanhinho, né? E que tem quatro uiaras, sabe? Bem pequenininha. A reviravolta que se espera dos jovens que em breve devem ocupar cargos de decisão é apostar na natureza para reconstruir o país. Admiradores da bela fartura tropical têm seus olhos voltados para o Brasil. Descaso à parte, passado à parte, ainda temos muito a preservar. E se fizermos valer as leis que um congresso, como o nosso, a custo aprovou, nossos vizinhos ditos selvagens vão sobreviver? Mais justiça, mais igualdade, mais cidadãos. Um contingente maior de patrícios esperançosos para zelar por um patrimônio incalculável que alguém nos confiou. As obras de Ângela Leite vão além do papel. Adquira suas gravuras e seus derivados como utensílios e vestuários em www.angelaleite.com.br.